E aí pessoal, tudo bem? Essa é a aula 1. A gente vai aprender os comandos básicos do CAD. Bom, quando a gente liga o AutoCAD, essa é a tela que aparece. Na escola o CAD é o 2020. Eu estou na versão 2025, já existe o 2026. Tá? Mas eles são muito parecidos, então tudo que eu for ensinar aqui vai servir para o CAD de 2020, não tem diferença não. Então tá, vamos começar. Quando a gente, por exemplo, liga o AutoCAD, ele pode, eu vou fechar essa tela aqui que é de desenho, e de repente ele pode aparecer para a gente iniciar um desenho. Então se a gente tiver a opção, deixa eu mostrar aqui, olha, desculpa, não era isso não. Se a gente tiver a opção de escolher um template para começar, normalmente a gente tende a ir para o ACAD, né? AutoCAD, mas esse é para o sistema imperial americano. A gente opta pelo sistema ACADISO, então, porque ele é o sistema métrico, tá? Então a gente clica aqui 2 vezes e começa. Quando a gente liga o CAD, então aparece essa tela com esse grid. Se a gente clicar na tecla F7, ele desliga e ele liga. Então eu vou desligar porque a gente não tem necessidade de grid agora. Bom, tudo que eu for falar para vocês, se vocês não entenderem, é fácil você pausar o vídeo, voltar e reassistir, tá? Então eu vou falar mais ou menos rápido para a gente não perder muito tempo. Se você tiver alguma dúvida, é só você pausar, volta o vídeo, assiste outra vez até você compreender melhor. Bom, o comando mais simples e o mais que a gente usa é o linha. Na verdade o atalho é a letra L. Então sem eu clicar em lugar nenhum, eu simplesmente digito L, Enter. Se o seu cursor não estiver aparecendo essa caixinha que está aí do lado do cursor, olha, com coordenada, é porque eu vou dar o ESC aqui, ó, sair do comando, e a sua tecla F12 está desligada. Olha, eu cliquei no meu F12, então quando eu digitar o L, ele só aparece aqui embaixo. Tá? Isso está errado, não é assim que eu quero trabalhar não. Clica na tecla F12 e depois digita L, aí tá vendo, ele aparece aqui, ó, Enter. Aí a gente clica num ponto, puxa o cursor, clica, olha, faz essa bagunça aí de linha. E depois para a gente sair do comando é só clicar na tecla ESC do teclado. Pronto, olha, eu fiz essas linhas aqui. Só que muitas vezes a gente quer fazer a linha reta na horizontal ou na vertical. Então vou fazer, olha, L, Enter, cliquei, puxei. Se eu quero que a linha fique reta, eu clico na tecla F8 do teclado. Olha, ela agora, se eu puxar aqui, ela só fica reta na horizontal e na vertical. Se eu encostar aqui, olha, e clicar, ela vem para esse lugar. Mas a tendência dela, olha, se eu encostar aqui, olha, ela vem para cá, ó. Então eu tento não encostar em nada e puxar e clicar, né, fazendo a linha reta. Só que muitas vezes também a gente quer fazer uma linha, por exemplo, olha, eu quero que ela venha para a esquerda 500, está vendo ali que o cursor está digitando 620? Isso é o tamanho da linha. Então se eu fizer 500, Enter, olha, ela fez uma linha de 500, olha, se eu vier aqui para baixo 400, ele faz a linha de 400, se eu vier aqui digitar mais 500, ele faz uma linha de 500, olha, se eu digitar 2000, ele fez uma linha de 2000, então eu consigo também, e se eu desligar o F8, olha, eu não preciso sair do comando linha, eu posso ligar e desligar ele quantas vezes eu precisar durante a hora que eu estiver fazendo linhas, e também, olha, 1000, aí eu fiz uma linha aqui, ó, vamos fazer uma de 1500, olha, tá vendo? Eu posso ligar, desligar e fazer linha assim, instintivamente, ou então por uma dimensão. Repare que toda vez que eu encosto assim, olha, na beiradinha de uma outra linha, ela faz essa caixinha, olha, e se eu clicar, aí eu faço uma linha ligando nessa caixinha, tá? Até eu dar o ESC. Bom, vamos fazer uma outra coisa. Digita aí O, S, Enter.
vai aparecer essa caixa, essa janela aqui. Geralmente ela está com poucas coisas aqui marcadas. Clica aqui no Select All e marca tudo para a gente continuar trabalhando. O que é isso? Por exemplo, L Enter. Se eu quero achar a ponta dessa linha, fica marcado ali, olha. Se eu quiser achar o centro, é esse triângulo. Então eu posso clicar aqui no centro da linha, procurar o centro dessa linha, o centro dessa, o centro dessa e assim por diante. Além da beirada, olha. Posso também clicar na beirada das linhas e também achar o centro das linhas. Joia? Olha, o triângulo marca o centro das linhas, olha. Mandou ESC aqui. Vamos ver o cursor, né? O cursor, por exemplo, eu puxo, clico, né, e faço a linha. Mas se eu olhar no mouse, a rodinha do mouse, por exemplo, se eu quero dar um zoom nessa parte aqui, eu coloco o cursor aqui e rodo a rodinha para frente, olha. Ele dá um zoom. Muita gente coloca o mouse aqui e quer que dá o zoom aqui, não. Ele vai dar o zoom onde o mouse estiver. Então o cursor está aqui, ó. Eu vou rodar para frente e para trás. Eu venho para cá, rodo para frente e para trás. Tá vendo? E eu posso rodar muito para trás, ó. Por exemplo, e se eu quiser vir para outro lugar, olha, é só eu, né, ir com o cursor para onde eu quiser. Uma outra coisa que o cursor, que o mouse faz, se eu clicar na rodinha, não é nos botões não, é na rodinha mesmo, e segurar, tá vendo? Ele vira uma mãozinha e aí você consegue puxar, olha, o desenho que você está fazendo para um canto. Então, olha, se eu quiser vir aqui para uma parte vazia, então eu posso vir. Então, olha, eu vou fazer uma linha de novo. L, Enter, clico, vou puxar aqui para a direita, eu quero que ela fique reta. Ligo o F8, eu vou fazer de 1000. Enter, eu vou puxar para baixo 500, volto para a esquerda 1000, vou para cima 500 e dou o ESC para sair. Então eu fiz esse retângulo aqui, olha, com 4 linhas. Toda vez que, olha, eu encosto nele, numa linha, o mouse, o cursor numa linha, ele acende, tá vendo? E se eu clicar, eu seleciono. Uma outra coisa a respeito do mouse é o seguinte, se eu clicar e puxar para a direita, tá vendo? Fez essa caixinha azul. Tudo que tiver encostando na caixinha, que tiver, por exemplo, cliquei e vim para a direita, o que tiver inteiro dentro da caixinha, olha, na hora que eu clicar de novo, eu clico, puxo, clico, vai ser selecionado. Agora, se eu clicar e puxar para a esquerda, a caixinha fica verde. Olha, se eu puxar para a direita, azul, para a esquerda, verde. Quando eu puxo para a esquerda, tudo que encostar na caixinha vai ser selecionado. Olha. Então tem essa diferença. Daqui para cá, só o que ficou inteiro, e daqui, né? E daqui para cá, o que encostou vai ser selecionado. Tá vendo? Olha. Beleza? Então tá, vamos para outro comando do retângulo, que ali é o REC de rectangle, né? Em inglês, Enter. Eu vou encostar aqui só para fazer ela juntinho. Eu vou clicar aqui e vou clicar em outro lugar. Olha, eu puxo, clico. Olha, vou repetir o comando. Aqui, Enter, clico, puxo e clico. Mas o retângulo também, olha, eu vou puxar aqui e vou fazer aqui, um outro retângulo. Esse aqui tem 1000 por 500, não é isso? Você está vendo que aqui, olha, sempre tem esse gráfico de coordenada cartesiana, né? O X e o Y. Então, quando eu digito, por exemplo, REC Enter e clico num ponto, olha, cliquei aqui, esse ponto vira o 0,0 da coordenada cartesiana. Então, olha, quando eu venho para a direita, tá vendo que ali em cima está marcando 976? Se eu digitar as coordenadas x, y, eu vou digitar as dimensões do retângulo, olha, 1000,500. Então ele fez um retângulo de 1000 de comprimento e de 500 de altura, igual a esse aqui que eu fiz com linha. Mas a diferença é o seguinte, esse aqui, ó, eu fiz por linha. E esse aqui eu fiz comando retângulo. Ele é uma coisa só. E esse aqui são 4 objetos formando um retângulo. Tá?
Então vocês viram que, olha, o REC Enter, eu clico, faço um retângulo de tamanho qualquer, ou então eu clico e faço um de, por exemplo, 500,250. 500 no eixo X e 250 no eixo Y. Se eu fizer, olha, REC Enter, clicar num ponto e vier para a esquerda, então o X ele está negativo e o Y positivo, né? Eu posso fazer aqui, olha, REC Enter, clico, se eu digitar menos 1000,500, opa, eu digitei menos 100,500, né? Deixa eu fazer de novo, olha, REC Enter, clico, menos 1000,500, eu cliquei aqui, então o X ficou negativo e o Y positivo. Se eu fizer clicar o X positivo e o Y negativo, ele vai para baixo. Se eu clicar o X positivo e o Y positivo, vai para cima. Para a esquerda aqui o X é negativo e o Y é positivo, e aqui os dois, e X e Y são negativos. Então, olha, menos 500, menos 250. Opa, alguma coisa errada. Eu fiz menos ponto 500. Olha, REC Enter, clico. Onde está o menos? Menos 500, menos 250. Então ele veio, né, do zero aqui, X negativo e Y também negativo. Joia? Um outro comando muito usado é o círculo. C de círculo, Enter. Eu vou clicar aqui, vou puxar e clicar. Olha, eu vou repetir, ó, C, Enter, clico. Tá vendo que ele faz pelo raio? Ele está marcado. Se eu desligar o F8, ele faz em qualquer dimensão, mas é sempre pelo raio, tá? Então, olha, C, Enter, clico, puxo. Então, se eu quiser que o raio tenha 500, eu digito 500, Enter. Aí, olha, C, Enter, clico, 300, Enter. Tá? Então, o círculo também a gente pode fazer por uma dimensão qualquer, ou então também por uma dimensão que a gente quiser. Joia? Círculo é bem fácil. Bom, tem um comando que ele é muito interessante. Ele chama trim. E o atalho dele é o TR. O trim, em português, quer dizer aparar. Então, eu vou aparar uma linha. Por exemplo, eu não vou apagar uma linha, essa linha inteira. Eu só vou arrancar um pedaço dessa linha, por exemplo, entre essa e essa aqui, olha. TR, ele funciona com dois enters. Enter, Enter. Aí eu clico nesse segmento. Olha, se eu quero aparar essa aqui entre essa linha e essa, eu clico aqui. Olha, se eu quero aparar aqui entre essa ali e essa aqui, ó, eu clico aqui. Até o círculo, olha, se eu quero aparar, não apagar, tá? Olha, eu posso aparar alguma coisa, algum objeto pelo segmento. Olha, esse círculo foi feito com linhas e esse aqui foi feito com retângulo. Olha, funciona também do mesmo jeito. Olha, eu simplesmente preciso achar um objeto que tenha passando pelo menos por um pedaço dele. Olha, aí eu consigo aparar. Beleza? É bem interessante, né? Agora vamos para outro comando chamado fillet. O fillet, ele junta duas linhas. Por exemplo, eu quero juntar essa com essa aqui, ó, fazendo uma ponta. Então é F, Enter. Eu clico nessa linha e nessa. Ele junta as duas linhas. Então, por exemplo, eu quero juntar essa linha com essa aqui, ó. F, Enter. Clico nessa linha e clico nessa aqui. Eu vou dar o Ctrl Z para voltar, olha. Mas se eu quiser juntar esse lado com esse, olha, F, Enter. F, Enter, eu clico nesse lado aqui, nesse lado de cá. Então depende do lado que você clicou. Olha, se eu juntar essa com essa, ó, F, Enter, clico essa e essa. Joia? Olha, se eu vou juntar essa com essa, F, Enter, clico aqui e aqui. Vou juntar essas duas, olha, F, Enter, clico aqui e aqui.
Olha, só que o fillet ele faz uma outra coisa também. Às vezes a gente quer juntar duas linhas com um raio, né, com um raio determinado. Então, por exemplo, se eu quero juntar essa com essa aqui, ó, arredondando com um raio de 200. Então eu digito, olha, F, Enter. Aí eu digito R de raio, Enter. E a dimensão que eu quero, 200, Enter. Clico aqui e aqui, olha. Então ele juntou as duas linhas fazendo esse raio. Vamos dizer que eu quero juntar essa com essa aqui com raio de 100. F, Enter. Olha, o raio está 200, ele está marcado aqui. R, Enter, 100, Enter. Então eu clico aqui e aqui, ó. Se eu quero essas duas com raio de 50, F, Enter, R, Enter, 50, Enter. Clico aqui e aqui. Se eu quero voltar para o raio de 0, eu vou juntar essa com essa aqui, ó. F, Enter, R, Enter, 0, Enter. Né? Juntar com ponta, aí é só fazer com raio de 0. Beleza? Então, por exemplo, o último que eu fiz foi 0. Olha, F, Enter, aqui ó, o raio está 0. Se eu marcar para R, Enter, 100, Enter, e fizer, por exemplo, daqui para cá, quando eu fizer de novo, olha, F, Enter, ele mantém o último raio que a gente usou. Joia? Um outro comando muito usado também é o offset. Em português ele chama de deslocamento. O que o offset faz? Por exemplo, se eu escolher uma linha aqui, ele vai criar uma linha paralela a essa, para um lado ou para o outro. Um objeto, né, paralelo para um lado ou para o outro a uma determinada distância que a gente der. Então vamos lá, olha, O de offset, Enter. Eu vou para uma distância aqui de 100. 100, Enter. Eu clico no objeto qualquer, por exemplo, essa linha, ou eu vou para a direita ou para a esquerda, olha, para um para o lado. E quando eu clico, aí ele fez. Aí eu clico, ele continua ligado, tá vendo? Olha, clico e vou fazendo. Se eu clicar aqui e vir para a esquerda, olha. Então se eu clicar nessa, eu passo para a esquerda ou para a direita, nessa aqui, ó, também. Ou então nessa, olha. E vou fazendo isso, ó, no círculo também. Ou então até no retângulo, ó, que um objeto foi feito com retângulo, se eu vou para dentro ou se eu for para fora. Olha. Não precisa ser exatamente linha ou somente linha. Esse retângulo que foi feito aqui com linha, olha, ele é diferente, ele só faz por cada linha separada. Tá? E esses aqui que foram feitos com o comando retângulo, ou então esse que foi feito com um círculo, olha. Então, se eu quiser mudar o tamanho, eu dou ESC, ON, Enter, 200, Enter. Então, clico aqui e faço com 200. Olha. Se eu quiser fazer com maior, ON, Enter, 500, Enter. Clico e faço, olha, com offsets de 500. Joia? Bom, um outro comando que é muito comum, muito importante a gente aprender é o mover. Por exemplo, se eu quero mover essa linha pegando por essa ponta e colocando aqui, olha, eu vou fazer o seguinte, M, Enter. Clico no objeto, seleciono ele, né, Enter. Agora eu pego onde eu quero pegar, por exemplo, aqui, levo para onde eu quiser, olha. Então eu pus essa linha, movi ela para lá. Se eu quiser mover essa linha pegando por essa ponta e colocando aqui, olha, M, Enter, seleciono Enter, clico aqui para pegar e clico aqui para colocar. Então se eu quiser mover essa linha pegando por aqui, colocando aqui, então vamos lá, M, Enter, seleciona Enter, clico para pegar e clico para colocar. Olha, vou mover isso aqui e colocar ali, ó, M, Enter, seleciono Enter, clico para pegar e clico para colocar. E ele funciona também com outros objetos, por exemplo o círculo, ó, M, Enter, clico para pegar, Enter, né? E eu posso pegar pelo centro, olha, e colocar aqui, por exemplo. Vou mover de novo esse aqui, ó. Seleciono Enter, clico para pegar, clico para colocar. Joia? Se eu quiser colocar um círculo aqui, ó, no meio dessa linha, vamos lá, olha, M, Enter, seleciono Enter, clico para pegar e procuro o triângulo. Você lembra que o triângulo é o meio, olha, da linha? E clico para colocar. Joia? E ele move objetos, né, inteiros, olha.
Então, M-Enter, seleciona Enter. Eu posso pegar, por exemplo, aqui e colocar aqui, olha. M-Enter, seleciona Enter. Pego por aqui e coloco aqui. Eu também posso pegar pelo meio, olha. M-Enter, seleciona Enter. Pegar aqui, ó, no meio dessa linha e vou colocar ele no centro do círculo. Beleza? Então tá. Isso a gente aprendeu a mover. Tem o copiar. Ele é igualzinho ao mover, só que em vez de mover o objeto de um lado e colocar no outro, ele copia o objeto várias vezes. Então olha, CP de copiar, Enter, seleciona o objeto, Enter, clica para pegar e clica para colocar, só que ele não desliga, ele continua copiando. E você pode colocar no meio também, ó, no centro do círculo, no centro do, por exemplo, do retângulo, olha. No centro aqui, ó, do retângulo, no centro do círculo, ou em qualquer lugar também, né? Não precisa ser num objeto. Joia? Então, gente, esses são os comandos básicos do AutoCAD. Se eu, por exemplo, clicar aqui agora e vir aqui para a esquerda, olha, tudo que encostou no mouse, quando eu clicar de novo, se eu clicar na tecla Delete, ele deleta. Agora, se eu vier daqui para cá, só o que ficou inteiro dentro do quadradinho é que vai ser selecionado, aí eu deleto. Então, ó, para a esquerda fica verde, tudo que encostou vai ser selecionado, e da direita, da esquerda para a direita, só o que ficou inteiro que vai ser selecionado. Já, olha, selecionando tudo, clique na tecla Delete e apaga. Joia, pessoal, muito obrigado então.